Fala galera, muito prazer, me chamo Hor, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, com a versão 2 da Build dos Inscritos, um quadro onde a gente testa e monta as builds memes e cansadas recomendadas por vocês. Então o formato é um pouco diferente, não vou me aprofundar muito nas builds em si, vou passar de maneira mais superficial, mas mostro para vocês status, equipamentos e talismãs usados em cada uma. Vale ressaltar também que eu testei elas no NG mais 27, onde os bosses já têm o maior scale de vida e defesa, então nada mais justo que a gente escalar o máximo de dano possível para extrair 100% do potencial das builds. Os deuses do YouTube advertem, o vídeo contém palavrões, ironia e sarcasmo, o intuito é apenas diversão e não ofender ninguém. Se você se sentir ofendido, peço perdão de antemão, mas lembre-se que no fim ninguém liga, sorria e vive uma vida mais leve. Então a gente começa com o Acho Alpha que mandou o seguinte: Hor, traz uma build usando a, entre aspas, espada grande e real, fecha aspas, acho a cinza essa guerra dela muito forte e da hora de se usar. Claro, rei, bora lá. Pra quem não sabe, essa é a espada do Blade que você pega matando o Blade no fim da quest da Run. Puta, quest chata do caralho, demorada demais, mas como eu já tinha feito essa quest, já deu uma adiantada bastante no processo. Ela causa dano físico e dano mágico, tem um skill decente em força e um skill bom em int. Porém, a cinza de guerra dela escala unicamente com o int e com o level da arma, não importando quanto de força você tem e seu poder de ataque total, já sendo um ponto muito negativo. Aqui são os status que eu usei para fazer o teste na arma, escalei int até o talo para pegar o maior dano possível nas cinzas de guerra da arma, escalei força e destreza também, mas não é necessário, já que as cinzas de guerra só escala com int, um pouquinho de vitalidade, mente, fortitude e um pouquinho de fé para usar os buffs. A título de curiosidade, ela pega 2k de ataque total usando todos os buffs, mas de que importa se as cinzas de guerra só escala com int. Ruim, 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 ruim! Nos equipamentos, coloquei a espada real alcançada e no set coloquei o set espada mago. Cada parte me dá 2% de dano a mais nas cenas de guerra da arma, totalizando 8% de dano. Uau! Nos talismãs, coloquei escorpião mágico para ganhar 12% de dano mágico, fragmento de Alexander para ganhar 15% de dano nas cenas de guerra da arma, espada de ritual, 10% de dano quando tô HP cheio e brasões do dragão para diminuir 20% de dano físico recebido. No elixir, coloquei envolvido por magia e maciço opala para ganhar mais 20% de dano mágico e diminuir um pouco do dano que eu recebo. My name is Barry Allen, and I am the Barry Allen. E de montada, começamos os testes. Como o foco era extrair todo o potencial da arma, eu fiquei spamando as cinzas de guerra dela. Camada de ataque de lobo, quando a gente usa, faz com que nosso boneco dê um pulinho meio meh e uma piruleta meio estranha. Tudo isso para cravar a espada no pé do bicho, depois gerar uma explosão de gelo. Ela causa um acúmulo de gelo meia boca, 115 se você acertar os 2 hits, mas rapaz, eu vou meter o papo pra você. Que bagulho demorado pra caralho de usar, puta merda. É uma animação gigantesca, difícil demais de acertar e ainda você não consegue cancelar ou rolar enquanto estiver usando. É aquela coisa, usou as cinzas de guerra, reza pra acertar e o boss não virar em você, porque senão, filho, o cascudo do boss entra seco. Depois que você acostuma, você até passa a apreciar o moveset da arma, mas ao mesmo tempo vem a raiva de não procar a porcaria do gelo e o desespero de usar a skill e quando estiver lá no alto virando o último mortal, o boss cancelar. Nossa, Hor, tá pegando pesado com a arma. Tá, vamos falar coisa boa então. Por outro lado, é uma arma muito bonita, e como ela escala principalmente com int, dá pra encaixar algumas builds de mago que ela vai rodar muito bem. O dano dela é até que decente, consideravelmente alto, principalmente se você acertar a skill em cheio, é só questão de costume. Primeira jornada dá até pra usar, mas NG em diante é só pra passar fome. Eu juro que eu tento, mas é mais forte que eu. Se você quiser usar ela pra zerar algum NG específico, recomendo fortemente que você use um Summon. Se você quer uma arma verdadeiramente quebrada forte para aplicar gelo e usar numa build de mago, você pode colocar o Atiçador da Morte. Ela é uma arma Tier S que você pega muito cedo no jogo, matando um pássaro da morte em Kaelid. Ela escala puramente com int e as cinzas de guerra dela tem vários tipos de uso, tanto contra vários inimigos, causando explosões em área, quanto contra bosses, dando um dano por segundo surreal de alto e aplicando gelo instantaneamente. Resumindo, a espada grande real é viável, tem um moveset muito gostoso, tem um dano alto, porém você tem que se acostumar a jogar com ela. Todavia, tem opções melhores no mercado. A segunda build foi solicitada pelo nosso amigo Thiago Silve e ele falou o seguinte: Oi Hor, suave? Claro, só alegria, e você como é que tá? Você poderia fazer uma build de arco? Olha, poder a gente pode, querer a gente não quer, mas fazer a gente vai. Então como ele pediu uma build de arco e não especificou quais arcos ele queria, isso deu uma facilitada, então fui na mesa redonda para calcular e ver quais são os arcos com melhores scales. E depois de uma análise rápida, os arcos escolhidos foram o arco do Golem e o arco do Radan. Apesar de todos os arcos terem um scale muito podre e porco no jogo, são esses dois que têm o melhor scale e o melhor poder de ataque total. Então eu fui farmar o arco do Golem na ponte do castelo de Godric, mas ele não dropava de jeito nenhum. E quando eu estava prestes a amaldiçoar todas as gerações de quem pediu essa build de arco, eu fui pra Dectos. E lá, depois de quase uma hora farmando essa caralho desse arco, ele finalmente dropou. Então finalmente com o arco da sua irmã em mãos, eu fui na mesa redonda falar com a sua avó para comprar o arco do seu pai. Em sequência fui falar com seu avô, o mestre da Codorna, para ele deixar nossos arcos mais 10. Gastei todos os trocados que eu juntei zerando 20 NGs. E antes de ir embora, ainda tive que dar uma passadinha rapidinha na sua avó para ela terminar de me falir e vender as lanças do seu pai.
Depois de todo esse rolê, os status ficaram assim. Escalei força e destreza até o máximo, já que nossos arcos escalam principalmente com esses atributos. Escalei o máximo pra ver quanto poder de ataque eles podiam pegar. Um pouquinho de vitalidade, mente e fortitude, um pouquinho de fé pra usar os buffs e basicamente é isso. Nos equipamentos eu coloquei o arco da sua irmã na mão direita para usar em bosses pequenos e o arco do seu pai na mão esquerda para fazer chover em bosses grandes. Coloquei também o set e as flechas do seu pai e para buffar esse cosplay da sua família, eu usei o talismã do fugir da flecha para aumentar o dano das setas e flechas em 10%, o alcance da flecha para aumentar a distância que as flechas pegam em 65%, espada de ritual para aumentar em 10% o dano quando eu tô com o AP no máximo e o fragmento do Horror para aumentar em 15% o dano das habilidades. And I'm the very Allen. E antes que eu me esqueça, no Elixir, como não tem nenhuma lágrima que buffa nossas habilidades, a gente só senta e chora e faz um cosplay de Shrek. Build montada, vamos aos testes. E aqui já vou logo mandando papo de brother. A hora que eu comecei a testar e vi o primeiro dano entrando, eu já pensei, puta merda, cara, que build delicinha, Jesus. E eu não vou mentir pra tu, se tu me perguntasse se eu tava botando fé nessa build, eu responderia, é claro que não. Ela ficou com um dano muito alto se levarmos em consideração o NG que estamos testando, e acima de tudo ficou extremamente divertida. Rapaz, como é gostoso deixar o bot tancando e tu ficar lá de longe fazendo um cosplay de Legolas do Perfect World, tacando flecha no coco dos bichos. O bizu é que quando temos equipado o arco do Radan, as flechas dele dão 20% a mais de dano. E mesmo usando as flechas no arco do Golem, o buff passivo continua ativo. Então nós temos um dano alto tanto para single target, bosses pequenos, usando a cinza de guerra do arco do Golem, ou disparo penetrante, que penetra muito bem e pega uma distância gigantesca, quanto para bosses grandes e muitos inimigos, usando o arco do Radan, o que deixa essa build muito versátil, gostosa de jogar e com dano muito considerável. Outro ponto positivo é que tu pode rushar e montar ela logo de início de game, já que você só precisa matar o Radan para pegar o arco e farmar o outro nos golems. Além do mais, você não precisa se preocupar em ficar craftando as flechas, já que todas elas você compra na mesa redonda com a sua avó, o que facilita muito a jogatina e a progressão no game. Existem outras opções de arcos e flechas que ficam muito decentes também, mas o mais importante é que tu pode adaptar a build conforme o boss que for enfrentar, apenas mudando as flechas, já que existem flechas de fogo, flechas de raio, de veneno, sangramento e por aí vai. Dessa maneira você pode bater sempre na menor resistência do boss. Mas, como nem tudo são flores, um ponto negativo da build é a obrigação de fazer parte do grupo dos Alcoólicos Anônimos, porque a dependência de summons é algo que você não pode escapar. Outro ponto importante é o baixo skill dos arcos se comparado a outras armas. Pra mim, os desenvolvedores realmente cagaram pros arcos e botaram qualquer merda só pra dizer que tem. Então a gente vai se virando com essas opções carniças que temos, mas uma coisa eu garanto pra tu, se no futuro bufarem os arcos, pode ter certeza que seu pai vai trazer o guia completo montando uma build de arco da horinha. Mas até lá, essa é uma das melhores opções que temos atualmente no game. E a nossa terceira build foi solicitada pelo nosso amigo Predo, que mandou o seguinte: faz build com o machado de Godfrey, bem seco e direto. Sim, senhor patrão. Esse é o machado usado pelo Godfrey, The First Elden Lords. e para pegá-lo você precisa trocar pela lembrança dele. Ele tem um skill razoável até que bom em força, mas um skill bem lixo em dex. Esses foram os status que eu usei para testar a build, já que a nossa arma escala com força e destreza, eu escalei esses dois até o talo, até o máximo, para causar o maior dano físico possível e também pegar o maior poder de ataque total. Escalei também vitalidade, mente e fortitude, só pra deixar ela bem tanque e um pouquinho de fé pra usar os buffs. A título de curiosidade, quando buffada ao máximo, ela pega 1559 de poder de ataque total. Nos equipamentos, na mão direita coloquei o machado lixoso e na mão esquerda o machado do planalto para ganhar mais 10% de dano na cinza de guerra da nossa arma principal. No set coloquei o touro cabra, maior defesa e equilíbrio possível, e vocês vão entender o porquê. Nos talismãs, talismã do machado para causar mais 10% de dano com ataques carregados. Fragmento de Alexander para causar mais 15% de dano na habilidade da arma. Brasão de dragão para diminuir 20% do dano físico recebido. E por fim, medalhão do rugido para causar mais 15% de dano também na cinza de guerra da arma. No Elixir colocamos o espinho com pedra para quebrar mais rápido a postura do boss e rachá-la com espinhos para melhorar nossos ataques carregados. Build encaixadinha, perfeitinha, redondinha, então vamos aos testes. Na teoria, ela tinha tudo para ser perfeita e ficar muito forte. O machado do Planalto aumenta em 10% o dano da nossa arma principal e temos vários talismãs que deveriam buffar ao extremo a build. A cinza de guerra do machado lixoso adiciona mais 8% de dano no ataque, além de aumentar em 5 o skill de força da arma. Isso tudo se somado à alteração do ataque carregado, então a build tinha tudo para ser perfeita. Porém, quando eu fui testar na prática, eu percebi que é uma das piores armas do jogo disparado. Toda vez que eu usava a cinza de guerra, já batia o desespero e o coração palpitava de tanta adrenalina e raiva. O grande problema aqui é o tempo de animação escroto da cinza de guerra, que demora 55 anos para ser usada. O personagem fica lá gritando 2 horas e essa porra não sai. E quando você finalmente consegue usar, o dano é ridículo de podre. Mas até aí tudo bem, como o foco era usar também os ataques carregados, eu tinha esperança.
porém não demorou muito para enfiar essa esperança no cu de quem pensou em criar essa arma. O ataque carregado dela é demorado demais, que porra é essa? É impossível de usar em uma luta mano a mano contra algum boss, impossível. E o único jeito de você usar é esperando o boss virar o agro no summon ou usar trocando dano de frente com o boss. E é aí que entra o set do Toro Cabra. Ele tem uma defesa e um equilíbrio absurdo que beira o máximo. E mesmo com o set mais roubado do jogo, é impossível de jogar. Papo reto, eu devo ter morrido umas 15 vezes pra esse cavalo ridículo e umas 20 vezes pro Malekith. Não tem como jogar com isso, cara. Não tem, sério mesmo. Por fim, eu tive que apelar pros summons pra passar essa merda de boss e fui direto pra Renala pra resetar e parar com o masoquismo. Sério mesmo, eu não vejo nenhuma maneira de deixar essa arma viável. E quando a gente compara ela com outras armas Tier S de força, como o Esmagador Gigante, não tem como defender. Essa arma é muito ruim e é por isso que ela tá nesse tier que ninguém usa. Se você discorda e acha que tem alguma maneira de tornar essa arma viável, escreve aqui nos comentários que a gente vai debatendo e pensando junto. Mas eu convido você a testar essa arma contra algum boss. Então chegou a hora tão aguardada da gente ranquear as builds cansadas recomendadas por vocês. Mas antes disso, eu reforço que tudo não passa numa brincadeira e peço desculpas se em algum momento alguém ficou ofendido. Para montar o próximo vídeo das builds dos inscritos, eu vou me basear nos comentários desse vídeo. Então se tiver alguma arma ou build específica que quer que eu monte, só deixar aqui embaixo. Começando com a espada grande real, agora sem putaria e falando sério, é uma arma bacana de usar, tem um dano relativamente alto, a cinza de guerra apesar de demorada é muito maneira de ficar spamando, aplica gelo e dá pra usar em vários tipos de builds. O único ponto negativo é a longa animação da cinza de guerra que dá pra contornar quando você se acostuma com a arma. Levando tudo isso em consideração, ela vai no rank A, mais que isso só se você for fanático pra colocar, sem forçar. Em sequência, nós temos a nossa excelentíssima build de arco. Essa foi a que mais me surpreendeu positivamente. Eu nunca tinha jogado com build de arco aqui no Elden Ring, e ver ela até que rodando bem e dando dano bacana encheu meu coração de alegria. Mais importante que dano é a diversão, e essa com certeza tem diversão de sobra. Por esses motivos e pelo fato de não existirem muitas opções de build de arco no game, ela vai do rank A+. Não me julguem, mas a build é bem delicinha mesmo. E fechando, nós temos o Machado de Godfrey. E o que falar dessa arma? Ela é incrível, com muito dano, rápida de usar e dá pra derreter todos os bosses do game. Ela é tudo isso, só que é o inverso. Papo de irmão, não tem como usar essa arma. Muito ruinzinha, scale ruim, lenta pra diacho, ataque carregado horroroso. Infelizmente eu tentei, mas não rola. E pior ainda mais quando a gente compara ela com outras armas de força por aí. A gente nem precisa ir muito longe pra achar armas que colocam esse machado pra mamar. Por esses motivos, ela vai de F, sem perdão, patrão. Então, gente, essa foi a versão 2 das builds dos inscritos. Mais uma vez, é tudo brincadeira e eu agradeço fortemente o carinho de todos aqui no canal. Abraço forte do Hor, fiquem bem, beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!